Esse caso envolvendo Ana Hickman, Alexandre Correia e o filho deles, o Alexandre, que inclusive são os dois os meus xarás, também sou um Alexandre aqui, acaba expondo, escancarando para uma maior fatia da sociedade o problema que nós já apontamos há alguns anos. Tanto eu quanto o Márcio falamos sobre esse tema aliança parental já há algum tempo. E como agora chegou envolvendo um casal famoso, isso acaba estourando um pouco a bolha e o tema acaba entrando no debate mais, digamos assim, ali do dia a dia das pessoas. As pessoas acabam entendendo, talvez ouvindo falar pela primeira vez o que é a alienação parental e aí já vendo na prática esse caso envolvendo o divórcio da Ana Hickman e do Alexandre Correia, expõe o que está acontecendo muito hoje em dia com relação à Lei Maria da Penha, especificamente falando. Por que eu digo isso? A Ana Hickman, ao dar um start nesse problema publicamente, ela publiciza este problema no momento em que ela se dirige a uma delegacia de proteção à mulher, na cidade de Itu, se não me engano, e ela vai lá e avisa que ela sofreu uma violência doméstica. E a partir deste momento, o caso começa a ganhar repercussão. As mídias, a imprensa como um todo, começa a divulgar. A Ana Hickman foi agredida pelo marido. E como nós não estamos presentes no dia a dia e na casa das pessoas, a primeira informação, o primeiro impacto que nós recebemos foi de que um homem agrediu uma mulher, que é repudiado por toda a sociedade. Isso vamos deixar muito claro. Ninguém aqui que luta expondo os problemas relacionados à Lei Maria da Penha é contra a proteção efetiva daquela mulher que realmente sofre uma violência. O grande problema é que, como nesse caso da Ana Hickman aconteceu, eu até faço uma brincadeira, enfim, no caso deles é um tanto quanto complexo, porque ela chega lá informando que está com o cotovelo machucado. E que homem que agride uma mulher no cotovelo, né? É meio estranho se você começar a pensar. Um homem dá um murro no olho da mulher, o homem quebra o dente da mulher com um soco, o homem geralmente tem mais força física. Empurra, né? Aquela coisa que deixa realmente uma marca um pouco mais contundente quanto à agressão em si. E nós vemos isso acontecer. Homens, às vezes, se passam, se perdem e acabam agredindo, usando uma força física e machucando a mulher. Ela chega lá e, num primeiro momento, temos que levar isso em consideração e chamar ao detalhe, à observação, que ela nega, ela não pede uma medida protetiva. Isso é muito importante para o entendimento do caso inicialmente. A Ana Hickman, ao chegar nessa delegacia, ela informa que ela não quer uma medida protetiva. E aí eu comecei a achar a coisa um tanto quanto estranha. Se a mulher alega que apanhou, que foi agredida, ela automaticamente pediria uma protetiva. Então, ela, no primeiro momento, não pede a protetiva. No segundo... te interromper, a protetiva seria aquilo que ela pede na delegacia, uma medida que seria para o marido não chegar perto da casa. Exatamente. Uma mulher que é agredida, ela tem o direito, após a criação da Lei Maria da Penha, de pedir o afastamento do homem do lar ou de onde ela se encontre. Por exemplo, o homem tem que ficar a tantos metros de distância, o homem não pode chegar a 1 quilômetro de distância da mulher. E isso, o homem ferindo essa medida protetiva, ele pode ir para a cadeia automaticamente, né, se o homem quebrar essa medida protetiva. Então é uma ferramenta, é um instrumento de proteção à mulher, que muitas vezes acaba sendo utilizado de má fé. Ela não pede, um primeiro momento ela não pede, eu creio que ela não tinha em mente que ele era de fato um cara agressivo ou agressor. Tanto que observem que na primeira entrevista que ela dá, que é para a Rede Record, que é onde ela é uma funcionária, ela vai até o programa Domingo Espetacular, se não me engano, fica ali por 20, 30 minutos falando, sem que seja dado ao Alexandre Correia o contraponto, e lá ela ofende ele, ela xinga, ela acusa ele de ter feito diversas coisas, diversas situações com relação ao dinheiro da família, enfim, golpes. E nesse mesmo vídeo, em dado momento eu prestei atenção a isso, ela diz que ele nunca a havia agredido. É importante que nós fizemos isso, porque a Lei Maria da Penha banalizou o termo agressão. Tudo passa a ser agressão. E aí a Ana Hickman, né, começa a alegar que ele cometeu violência psicológica, que ele cometeu violência patrimonial, e ela pede o divórcio com base na Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha acaba acelerando o processo de divórcio para mulheres que sofrem agressão
doméstica. E a ela foi negado, é importante que se frise isso, tá? A ela foi negado o direito de pedir o divórcio através da Lei Maria da Penha. Também é um ponto muito importante a ser atentado, a que você preste atenção, porque, novamente, uma agressão é uma coisa séria. Quando você acusa uma pessoa que passou mais de 20 anos com você, você tem que estar muito certo, muito ciente de que aquilo que ele cometeu foi uma agressão. Então, neste caso, nós percebemos isso. E já num segundo momento, ela entra também com o pedido da guarda do filho e afastamento do pai do seu próprio filho. Tanto é que o Alexandre Correia, de maneira muito acertada, juntamente com o seu advogado, toma uma medida rápida e urgente, que o fato requeria isso, ele já entra com um processo de alienação parental. A ex dele, já no primeiro momento, trabalha o afastamento dele do filho dele, alegando que o filho presenciou uma violência grave, doméstica, e o pai desse não tem condições de ter contato com o próprio filho. E o Alexandre Correia, acertadamente, juntamente com o seu advogado, já entra com esse processo de alienação parental e, concomitantemente com isso, ele toma uma outra atitude muito importante, que aqui eu quero que todos entendam que isso é uma das ferramentas e uma das ações que nós podemos tomar. Ele faz uma denúncia a órgãos internacionais contra a Lei Maria da Penha. E isso é inédito, é muito bom que ele tomou essa atitude corajosa, ele denuncia a entidades, a organizações internacionais, que a Lei Maria da Penha atenta contra os direitos humanos do homem. E é exatamente isso que acontece. Então é um problema familiar que ganhou repercussão nacional, que expôs ali as entranhas de uma disputa familiar, que acaba, né, deixando todos nós entristecidos, e ainda mais porque existe uma criança de 9 anos no meio que também sofre muito, né? É triste, mas enfim. Boa, foi um bom resumo, e você viu, pelo que eu já vi nas notícias, não teria tido agressão segundo o laudo. Você tem essa informação, Márcio? Ou Alexandre? Ela pede um laudo, o que o laudo informa ali no primeiro momento é que ela tem uma concussão, tem um machucado ali não é palavra, não é pequena monta, mas enfim, é um machucado que não é grave, né? Pelo que ela relata, houve um bate-boca, um meio que empurra, e o braço dela prendeu na porta na hora que ela queria que ele ficasse fora de casa. Ela empurra ele para fora de casa, sabe aquele empurra, aquele bate-boca, e aí ela pega e vai e puxa a porta para fechar a porta. E ele trava a porta e, de repente, a porta solta e prende no braço dela. Então, no laudo fica categorizado que ali não houve uma agressão, houve sim uma lesão, né, que não é grave, que infelizmente aconteceu, mas que nem de perto passa por uma agressão. Vamos pegar um exemplo que, inclusive, está hoje em voga, que aconteceu no tal do Big Brother, que onde uma mulher, ela dá um tapa bobo na perna de um rapaz, né? E o rapaz alega agressão. E a moça é expulsa do programa Big Brother. Então parece que meio que o jogo virou, e agora talvez as mulheres estejam entendendo que nem tudo que você fala que é agressão, de fato é uma agressão, né?